Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versos 8 em diante. Atos 21, verso 8 em diante. O texto diz assim: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, diga Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-o com as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Gente, esse texto é um dos textos mais lindos da Bíblia, no meu ponto de vista, porque esse texto ele revela literalmente o destino de um homem que entendeu que não tem como fugir do destino. Você pode falar para o crente que está do seu lado? Não tem como. Por mais que você tente, por mais que você queira fugir do seu destino. Eu conheço um profeta que tentou fugir do destino, mas uma baleia engoliu ele e vomitou ele no destino dele. Então tem uns que até tenta escapar, tenta fugir, mas tem uma coisa que não dá, é fugir daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Não tem como fugir do seu destino profético, daquilo que Deus já declarou sobre a sua vida antes de você nascer. O apóstolo Paulo, ele tinha um destino, e ele estava preso a esse destino. E ele entende que não tem como fugir do destino dele. Então, ele está dizendo o seguinte: eu vou para Jerusalém, e seja feita a vontade de Deus. Se eu tiver que morrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, amém. Se essa é a vontade de Deus para a minha vida, está tudo bem, está tudo certo. Então, o apóstolo Paulo, ele entende literalmente o propósito dele, ele vive pelo propósito, e ele sabe que não tem como fugir do destino. Diferente de Jonas, que foge do destino, mas Deus coloca ele no centro da vontade dele, ou seja, no centro da vontade de Deus. Então, uma coisa que você precisa colocar na tua cabeça: você pode ser teimosinho, bravinho, bravinha, chatinho, chatinha, você pode tentar fugir, você pode tentar dizer não para Deus, mas não tem como fugir daquilo que Deus preparou para a tua vida. Se Deus te chamou para algo, isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. Mas vamos ao texto aqui para você entender. Quem está falando aqui, quem está narrando aqui, é Lucas, o evangelista Lucas. Ele está narrando uma das últimas viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois de ter viajado o mundo inteiro, percorrido longos trechos, pregando o evangelho ao redor do mundo inteiro, anunciando as boas novas, plantando várias igrejas, porque o apóstolo Paulo foi um plantador de igrejas. Ele abria igreja e colocava ali os pastores para cuidar, os líderes para cuidar, formava vários discípulos, estava formando muitos homens de Deus, andando bastante pelo mundo inteiro. Só que o apóstolo Paulo, ele começa a entender que o destino dele começa a se apresentar diante dele. Ou seja, ele começa a entender que a jornada dele aqui na terra estava chegando ao fim. E ele vai voltar para Jerusalém, e nessa volta para Jerusalém, ele vai passar em Cesareia Marítima. Cesareia, também conhecido como Cesareia Marítima. Quem vai a Israel comigo, nós vamos passar em Cesareia Marítima. É uma cidade linda, escombros de uma grande cidade, de uma linda cidade. Só escombros, e a cidade já é muito linda. Os escombros já são coisas assim que você fica imaginando, você fala: esse lugar aqui era muito lindo, gente. Ao lado do mar Mediterrâneo, uma coisa linda assim, uma cidade cinematográfica. E só escombros, que é o que tem hoje. Mas era uma cidade muito bonita, uma cidade construída pelo Império Romano. E a intenção da construção de Cesareia Marítima é para que os romanos, eles tivessem em casa. Era uma cidade construída para ser parecida com Roma. Então o que acontece? Eles vão criar uma cidade linda, uma cidade luxuosa, uma cidade ao lado do mar, muito luxo, piscinas térmicas, uma cidade linda, maravilhosa, tinha pista para corrida de cavalo, vários teatros. Então era uma cidade muito atrativa, uma cidade rica, uma cidade como se fosse um desses condomínios assim, sabe, Alphaville, essas coisas, um lugar bem bonito. E quem morava nessa cidade, no vilarejo dessa cidade, era Filipe. Quando Paulo ele chega a Cesareia, ele vai descansar na casa de Filipe.
Porque a casa de Filipe era uma referência naquela cidade. Quando os discípulos, os apóstolos, né, os cristãos, os que anunciavam a palavra, os que pregavam o evangelho, chegavam em Cesareia, o ponto de encontro era a casa de Filipe. A casa de referência era a casa de Filipe. Quem foi Filipe, gente? Filipe foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Filipe também é conhecido aqui nesse texto como o evangelista Filipe. E a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas, e todas elas tinham o dom da profecia. Ou seja, ele tinha 4 profetas dentro da sua casa. Agora, nota uma coisa muito interessante. Deus estava enviando Paulo e os seus amigos, era uma comitiva, para um ambiente profético. Sabe o que é um ambiente profético? Ambiente profético é um lugar preparado por Deus para que as pessoas possam receber instruções através da palavra de Deus. O ambiente profético é o lugar onde você vai receber palavra de Deus, você vai aprender, você vai estudar, um ambiente como esse. Então, a casa de Filipe era um lugar profético, era um lugar onde pessoas de Deus estavam ali falando acerca das coisas de Deus, era uma casa de destino, era uma casa que dava destino a muita gente. Aí, alguns dias depois de Paulo chegar ali, se estabelecer e estar ali descansando antes de ir para Jerusalém, estava ali recarregando as suas energias, vai chegar também na casa de Filipe, Ágabo. Ágabo era um profeta maduro e muito experimentado na palavra naquela época, um homem de Deus, um homem muito reconhecido. E quando Ágabo ele pisa na casa, ele vê Paulo, e a primeira coisa que ele faz é entregar algo que Deus já tinha falado ao coração do profeta Ágabo. E aí ele vai ilustrar, ele vai pegar o cinto de Paulo e vai amarrar as mãos de Paulo. E ele vai dizer para Paulo que Paulo ia ser preso, que quando Paulo pisasse em Jerusalém, ele seria preso, assim como ele estava prendendo as mãos de Paulo com aquele cinto. Então ele pega o cinto de Paulo e ele vai simbolizar o que vai acontecer um pouquinho mais adiante na vida de Paulo. O profeta aqui, ele estava prevendo que Paulo seria preso, amarrado pelas mãos e pelos pés. E olha só que interessante, ele seria entregue pelos judeus ao Império Romano, e o pretexto seria que Paulo era um arruaceiro dos discípulos de Jesus. Ou seja, Paulo estava criando um movimento ali que estava atrapalhando a religião da época. Então, quando o povo que está ali na casa de Filipe ouve essa profecia, o que eles vão fazer? Eles, ali da comunidade, eles vão começar a chorar, incluindo Filipe. E eles vão falar para Paulo, Paulo, não vai para Jerusalém, fica aqui com a gente, foge de Jerusalém, porque olha, Deus já está dizendo. Eles estavam encarando a profecia como se fosse algo assim, ó, Deus está dizendo para você não ir, mas fazia parte do destino de Paulo ir. Era para ir, Paulo sabia disso. Mas os irmãos estavam assustados, por quê? Porque Paulo era um homem de Deus, um homem amado, eles não queriam que acontecesse nada de ruim com Paulo. E eles estão ali chorando e dizendo, Paulo, não vai, não vai, não vai, né? Essa profecia é perigosa, cuidado. E apesar de todos esses apelos e de todos esse choro e essa lágrima, Paulo lhe diz, não meus filhos, vocês não estão entendendo, eu estou determinado, eu vou para Jerusalém. Eu estou disposto a enfrentar tudo e qualquer coisa. Eu estou disposto a entregar até mesmo, se for, a minha própria vida, morrer por amor a Cristo. Está tudo bem, esse é o meu chamado, eu sou cristão. Eu sou um discípulo de Cristo, e se eu tiver que entregar minha vida por Ele, está tudo certo. E aí, diante dessa decisão, todos que estavam ali vão aceitar, e vão entender que a vontade de Deus é que ia prevalecer. Então, que seja feita a vontade de Deus. É claro que o coração dos irmãos não estavam alegres, porque eles sabiam que eles iam perder futuramente um dos irmãos na fé. Essa atitude de Paulo, ela vai refletir dedicação e submissão à vontade de Deus. Paulo era um homem extremamente dedicado e submisso à vontade de Deus. Ele vivia para fazer a vontade de Deus. Aí, alguns dias depois, Paulo e o grupo que estava com ele vão para Jerusalém. Chegando a Jerusalém, eles vão no templo orar. Chegando no templo, os judeus vão começar a instigar o povo contra Paulo. Os judeus vão começar a instigar, né, a incitar o povo para ir ali pegar Paulo. Aí a multidão incitada agarra Paulo aos socos e chutes e vão arrastando Paulo para fora da cidade. E quando eles estavam perto de matar Paulo ali na pancada, na porrada, um comandante do Império Romano chega e intervém naquela situação e pega Paulo e fala, o que está acontecendo aqui? E aí o comandante manda amarrar Paulo com 2 correntes, nas mãos e nos pés, literalmente conforme o profeta Ágabo tinha anunciado. E ali se cumpre a profecia do profeta. Paulo, ele é levado para Roma, onde ele vai viver por alguns anos pregando o evangelho, preso, cidadão romano preso em Roma, mas ele continua pregando o evangelho até que ele foi pela sua fé em Cristo, se cumprindo então a profecia. Encerra a sua jornada. A história de Paulo, como homem terreno, acabou, mas Paulo ele cumpre um propósito com muita fidelidade, com muito temor. Ou seja, aquilo que Deus tinha confiado, a vida dele acontece,
o propósito dele se cumpriu. E tudo isso, gente, que aconteceu com Paulo foi muito marcante, muito significante. Mas o que Deus quer nos mostrar hoje não é sobre Paulo, é sobre Filipe. Filipe, um homem sensível à presença de Deus, um homem obediente ao Espírito Santo, que tinha uma casa de referência na sua geração. Um homem que tinha uma casa de referência, um homem que recebia na sua casa muitos homens de Deus daquela época. Um homem que abria a sua casa e era uma espécie de imã, uma casa referência, uma casa onde as pessoas queriam estar, uma casa de profecia, uma casa que dava destino para muita gente. O texto vai dizer que Paulo ele foi recebido na casa de Filipe. Filipe, ele fazia parte do primeiro time de diáconos lá da igreja primitiva, ou seja, da história da igreja. Diáconos, diaconia, significa serviço, aqueles que foram levantados para servir ao Senhor. Filipe, ele vai surgir na história da Bíblia, cerca de uns 20 anos antes desse texto, antes de Paulo estar visitando a casa dele, onde a igreja primitiva estava crescendo muito, e diante desse crescimento, os apóstolos não estavam dando conta de tanto serviço, eles não estavam conseguindo pregar a palavra, plantar igrejas, levar o evangelho longe e cuidar das viúvas, dos pobres e fazer aconselhamento, então eles não estavam dando conta de fazer tudo. E eles têm a ideia de chamar homens aprovados, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens bons, homens que tinham ali um bom testemunho. Filipe foi um desses, um homem de testemunho. E eles vão chamar alguns homens para poder fazer parte da diaconia, do serviço, para poder auxiliar no ministério da palavra. Então, 20 anos depois, o mesmo Filipe continua firme, servindo ao Senhor com zelo e amor. 20 anos depois, está ele ali, servindo a Deus, e numa época que não era essa facilidade toda nossa aqui, que a gente tem liberdade para servir ao Senhor, para falar do Senhor. Naquela época, era uma época de muita perseguição, cristãos eram perseguidos, e mesmo assim, mediante a tanta perseguição, a tanta luta, a tanta dificuldade, ele continua firme e forte ali, servindo ao Senhor. 20 anos depois, ele está gerando destino na casa dele, ele tem filhas profetas, a casa dele é uma casa de referência, um homem que começou a servir e se tornou uma referência, começou no serviço, no básico, servindo mesa. Agora Filipe, ele tem 4 filhas, e as filhas deles também servem ao Senhor. A Bíblia vai dizer que sobre elas repousava o espírito da profecia, ou seja, elas eram profetisas, profetas do Senhor. O serviço de Filipe alcançou as suas filhas. Olha só que interessante, o serviço de Filipe gerou destino dentro da sua própria casa. O serviço de Filipe, tudo começou no serviço. O serviço dele vai gerar destino para a sua própria família. Isso aqui me faz lembrar do que o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Fala para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Continua fazendo a obra de Deus, porque no Senhor o seu trabalho não será em vão. Amém ou não amém? Aqui, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, servir ao Senhor é como gerar sementes. Nós estamos estudando acerca de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Trazer à existência coisas que não existem como se existissem. O servir gera sementes. O apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras que quando a gente serve ao Senhor, nós estamos gerando sementes que ainda nem existem. O nosso servir faz com que sementes começam a surgir para as nossas vidas. E olha só que interessante. Uma das coisas que nós precisamos entender é que toda semente, ela clama pelos seus frutos. Toda semente que você planta para o reino de Deus, essa semente ela vai clamar pelos seus frutos. E uma ilustração disso, cumprindo o seu ministério, a mulher que constrói a casa no andar de cima para o profeta. O profeta fazendo ali, cumprindo o seu ministério profético, a mulher pede para o marido autorização para construir um quarto, para poder dar abrigo ao profeta, o quarto do profeta. Certo dia, o profeta vai à casa dessa mulher descansar, e ele vai tentar dormir naquele quarto, mas ele não consegue dormir naquele quarto. Por que ele não consegue dormir? Porque o mundo espiritual estava agitado. A casa estava tranquila, estava em ordem, estava tudo certo, mas o mundo espiritual não, o mundo espiritual estava agitado.
Aquele profeta tenta dormir e o mundo espiritual está agitado. Aquele homem de Deus, ele percebe a agitação do mundo espiritual, ele olha para o servo dele e fala: está acontecendo alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa por essa casa, nós precisamos fazer alguma coisa por essa família. Aí o servo vai lá, fala com a mulher é rica, abastada, não precisa de nada. Aí o servo volta e diz assim: não, profeta, está tudo certo, fica tranquilo, essa mulher é rica e tudo bem, então tá bom, então vamos dormir, ela não precisa de nada, vamos dormir. Aí ele tenta dormir mais uma vez. E nessa que ele vai tentar dormir, o mundo espiritual agitado, e diz: você não vai dormir, profeta. Por que você não vai dormir? Porque você precisa multiplicar a semente dessa mulher. A semente dessa mulher está clamando no mundo espiritual, a semente dessa mulher está clamando pelos frutos dela. Aquilo que ela construiu, aquilo que ela colocou à disposição do reino, está clamando pelo fruto. Aí o profeta pede para o servo perceber se tem alguma coisa que está faltando naquela casa. Aí o servo do profeta percebe que está faltando criança, que a mulher não tem filho. Aí o profeta manda chamar a mulher e fala assim: ó, eu percebo que você não tem filho. E eu fico imaginando a reação da mulher: não mexe com isso não, em nome de Jesus. Essa ferida está cicatrizada há muitos anos, não mexe com isso, está tudo bem. Aí ele fala: não, minha filha, você não entendeu, não tem a ver comigo, tem a ver com a semente que você plantou. E essa semente, ela está reivindicando fruto, e eu preciso orar por você, eu preciso profetizar. O profeta precisa lançar a palavra, ele lança a palavra sobre a vida daquela mulher, que aquela mulher teria um filho. E a história é conhecida de todos. Essa mulher tem um filho, esse menino cresce, e quando ele chega ali na fase adolescente, esse menino tem um problema e ele morre. E esse menino morre e essa mulher vai colocar esse filho na cama do profeta. Olha só que interessante, aquilo que aquela mulher construiu no andar de cima gerou vida, e depois houve ali ressurreição, vida e ressurreição naquele mesmo quarto. Aquela mesma casa, um ambiente de vida, trouxe à luz algo que não existia, trouxe à existência algo que não existia. Eu não sei se a mulher era estéril, qual era a dificuldade daquela mulher, mas aquela mulher não conseguia dar à luz a um filho, mas a oferta dela, aquilo que ela semeou, a semente que ela colocou à disposição do reino de Deus, começou a clamar pelos seus frutos, e aquela mulher recebe o filho, mas o menino morre. Mas o profeta vem, ora e dá vida novamente àquele menino. Então naquela casa, aquela semente trouxe vida e ressurreição. Gente, o nosso serviço é literalmente, quando nós servimos ao Senhor, muitas vezes nós não temos esse entendimento e a gente acha que, eu estou servindo a Deus, minha vida não muda, as coisas não acontecem. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ser constantes. Não tem como começar e parar. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado não pode parar e olhar para trás. Por quê? Porque você está arando a terra. Se você estiver arando a terra olhando para trás, vai ficar tudo torto, vai ficar tudo errado. Então coloca o foco aonde tem que estar ali a sua atenção. Coloque os seus olhos naquilo que Deus chamou para fazer e continua arando a sua terra em nome de Jesus. O seu servir está gerando frutos. Frutos invisíveis no mundo espiritual, não são frutos visíveis, mas, preste atenção, frutos não, sementes, mas os frutos são visíveis. A semente é invisível, mas o fruto é visível. Fala isso para o crente do seu lado para ele não esquecer. Fala assim: a semente, ela é invisível, mas os frutos gerados por essa semente são visíveis. Aí, gente, olha só, no mundo espiritual, toda semente clama pelos seus frutos. Toda semente clama pelo seu fruto. E quando você serve, você gera a semente. E a recompensa do seu servir são frutos multiplicados que serão colhidos. Você está entendendo isso? O seu servir vai gerar semente, essa semente vai gerar fruto. E o fruto não é 1 por 1, é 1 por 30, por 60 e por 100 vezes mais. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: servir a Deus é coisa de gente nobre, madura e bem resolvida. Fala de novo, porque eu acho que você não está entendendo. Fala assim: servir a Deus é coisa de gente nobre, madura e bem resolvida. É o seu servir que gera a semente que multiplica ao longo dos anos. É o seu servir que vai gerar sementes, que vai multiplicar na sua casa e na sua família ao longo dos anos. E eu quero declarar sobre a sua vida: recebe isso. O seu zelo e o seu servir ao Senhor vai te fazer experimentar a maior colheita da sua vida.
Recebe isso, o seu servir e o seu zelo pela obra de Deus, no tempo certo, vai te fazer experimentar a maior colheita da sua vida, em nome de Jesus. Se dedica à obra de Deus, se entrega à obra de Deus, porque tem fruto, colheita profética para a tua vida, em nome de Jesus. Não é apenas colheita, é colheita profética, em nome de Jesus. O serviço de Filipe vai criar uma semente, e essa semente vai se multiplicar. Filipe, ele gerou 4 profetas dentro da sua casa. Um diácono agora está gerando profetas. Aquela casa comum está se tornando uma casa de referência. Uma casa simples, onde grandes homens de Deus passam por ali para receber uma palavra, para receber uma direção. Filipe agora se torna uma referência. A casa de Filipe é uma referência naquela cidade. Dentro da casa de Filipe tem o maior apóstolo, um dos maiores apóstolos de todos, um dos mais conhecidos daquela época, um apóstolo famoso, renomado. Dentro daquela casa também tinha um dos profetas mais maduros daquela geração, mais credibilizados daquela geração. E tudo isso porque aquela casa carregava a presença de Deus. Aquela casa não era um ambiente de briga, não era um ambiente de discussão, aquela casa era uma casa de referência. Declara isso comigo em nome de Jesus: a minha casa será uma casa de referência para muita gente, em nome de Jesus. Entenda isso, gente. A casa de Filipe não nasceu referência. A casa de Filipe se tornou uma referência. Às vezes a gente acha que a referência vai nascer do dia para a noite. Você se torna referência. Preste bem atenção. Aquela casa não nasce como uma casa de referência, mas ela se torna referência. E o motivo da referência daquela casa chama-se servir ao Senhor. Aquele homem começa servindo ao Senhor, e agora aquela casa é uma casa de referência na sua geração. Tudo começa no serviço. Fala para a pessoa do seu lado: tudo começa no servir. Filipe, ele começou servindo à mesa. Filipe, ele começou cuidando de gente, resolvendo pequenos problemas, que era da sua incumbência, que os apóstolos não conseguiam resolver. Filipe, ele começou ajudando. Filipe, ele começou aliviando o cargo dos apóstolos. Filipe, você tem aliviando o cargo dos apóstolos. Pergunta assim para a pessoa que está do seu lado: você tem aliviado o fardo de alguém? Você tem aliviado o fardo de alguém em nome de Jesus? Ele começou servindo, aliviando o fardo, ajudando os apóstolos, dando a liberdade para que os apóstolos pudessem desenvolver ali o dom, o ministério da palavra, e eles vão cuidar das coisas menores, o que para muitos são coisas menores, para Deus não, porque a Bíblia nos ensina que se você quer ser o maior no reino, então você seja o último. Se você quer ser grande, então você aprenda a servir. Se você um dia quer que a sua casa seja referência, serve a Deus, serve pessoas, ajuda pessoas, alivia o fardo de pessoas. Aliviar o fardo é ajudar. Era isso que Filipe fazia. Era isso que ele fazia. Montava a mesa da ceia, organizava o templo, ajudava a arrumar as coisas, ajudava ali, aliviando o cargo, ajudando pessoas, servindo as viúvas, os órfãos necessitados, entregando cesta básica. Esse era o trabalho do diácono Filipe. E aquela fidelidade, aquela paixão no servir, foi gerando semente espiritual, foi gerando semente. E essas sementes aqui, elas vão clamando pelos frutos e vão trazendo à existência uma família de referência. Essas sementes vão trazendo à existência uma casa de referência, uma referência para aquela geração. O serviço dele começou a gerar frutos. Olha só que interessante, o serviço dele gerou profetas. O serviço dele gerou uma casa cheia da presença de Deus, um lugar cheio da manifestação da presença de Deus. Fala assim para o crente do seu lado: se você entender que servir a Deus é uma semente, a colheita profética chega para a sua vida, e a sua casa também se torna uma referência. O serviço é uma semente que o tempo não pode apagar. O serviço é uma semente que o tempo não apaga. Pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos.
inferno nenhum, ninguém tem o poder de apagar a semente do seu servir. Nada pode apagar, e Senhor, mas eu te servi. Se você serviu, você pode ter a certeza de que o seu servir gerou semente. E que essa semente, se não gerou fruto, vai gerar fruto. Se não gerou, vai gerar. É assim no mundo espiritual. É o serviço que constrói alicerces espirituais dentro do lar. É o servir a Deus que vai construindo alicerce dentro da sua casa. O que muita gente não percebe é que quando você serve a Deus com fidelidade, Deus então ele começa a construir uma história através da sua vida e dentro da sua casa. Quando você começa a servir a Deus com fidelidade, Deus ele começa a construir uma história lá na tua família. Deus começa a mudar tudo. Deus começa a fazer algo novo. Foi assim com Filipe. Enquanto ele servia, Deus estava trabalhando ao favor dele. Fala para a pessoa que está do seu lado, enquanto você serve, Deus trabalha ao seu favor. Enquanto Felipe se dedicava à igreja, Deus estava se dedicando à família dele. Fala para o crente aí do seu lado, enquanto você se dedica às coisas de Deus, Deus se dedica às suas coisas. Mateus diz, né? Priorize, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sabe qual foi o resultado do servir de Felipe? Uma casa forte, estruturada e cheia do Espírito Santo. Declara para o crente do seu lado, o resultado do seu servir vai ser uma casa forte, estruturada e cheia do Espírito Santo de Deus. A sua casa vai ser referência em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu entendo isso com muita clareza hoje. Eu vou tentar não chorar, porque homem não chora, né? Até parece, né? Homem de Deus não chora é pouco. Chora de alegria, que Deus é bom. Enquanto eu estava preparando essa palavra ontem, eu fui ler a história de Paulo, e eu achei que Deus ia falar alguma coisa sobre o destino de Paulo e tudo mais. E aí Deus me fez brilhar a história de Filipe, o homem que se tornou uma referência para a sua geração. E aí ontem, Jesus, eu vou tentar não chorar. Aí ontem eu estou vindo para a igreja, conferência de mulheres, eu gosto de ficar por aqui, eu gosto de estar no ambiente, eu estou lá na minha sala preparando alguma coisa, estudando e tudo, mas eu gosto de estar no ambiente, eu gosto de estar por aqui. E aí o Tiagão me mandou mensagem, pastor, a ministração da Giovana já vai começar. Gente, as minhas filhas foram criadas, né, assim, no altar do Senhor, elas foram criadas dentro da igreja, mas ela vai ministrar na conferência de mulheres, pela primeira vez. E ali na hora que eu comecei a olhar, eu falei, Jesus, é Filipe, é a casa de Filipe. E aí eu comecei a lembrar, lá de trás, quando a gente servia a Deus como diáconos, quando a gente estava ali preparando a mesa da ceia, arrumando o tanque para o batismo, cuidando das coisas, abrindo porta, limpando cadeira, colocando cadeira, preparando a igreja para as pessoas chegarem. Quando a gente estava ali, né, no início da nossa jornada na fé como obreiro, antes de ser diácono é obreiro, né? Antes de você receber a unção diaconal, você é um obreiro, ou seja, você começa a obra ali, depois você vai adiante. Hoje, nas igrejas modernas, nós chamamos de voluntários, né? Aqueles que servem são os voluntários da casa do Senhor. E aí eu comecei a lembrar da minha história, eu entendo isso com muita clareza, porque nessa época que nós começamos, e hoje nós estávamos falando com os pastores, né, que eu tenho, desde 2013 que eu comecei a servir a Deus, servir, eu já era cristão, já tinha uns 10, 12 anos de caminhada, mas servir verdadeiramente eu comecei em 2013, e foi de lá para cá, são 12 anos, 13, 25, 12, 13 anos que a gente está servindo ao Senhor mesmo. E desde o primeiro dia que a gente começou a servir ao Senhor, nós colocamos ali a nossa força, a nossa dedicação, o nosso zelo, e nós começamos a priorizar a obra de Deus, e assim nós nos lançamos de todo o nosso coração nas coisas do Senhor. Nós nos lançamos, eu e a minha casa, nós nos lançamos nas coisas de Deus. E durante esse tempo que a gente estava servindo, eu ainda não era o pastor Vitor de hoje, não era tão maduro como hoje, e teve uma época que o meu casamento, ele estava praticamente acabando, A gente estava servindo na igreja, a gente estava se dedicando na obra,
mas dentro de casa as coisas estavam desmoronando. Não é que parece que estavam desmoronando. O casamento estava acabando, nós estávamos servindo, nós estávamos nos dedicando à obra de Deus, mas nós éramos imaturos, eu e a pastora Vanessa, e nós tínhamos as nossas diferenças, e isso estava afetando o nosso casamento. Chegou uma época que o nosso casamento estava quase acabando. E chegou uma hora que se tornou público, a igreja ficou sabendo que o casamento estava ruim, a Vanessa saiu de casa com as meninas e tal. E teve um domingo que eu fui para a igreja sozinho, abalado, triste, casamento, aquela situação difícil e tal. E a igreja era bem grande, e eu era uma pessoa muito conhecida na igreja já, um dos ali braços direitos do pastor e tal. E nesse dia eu sentei no fundo, perto da porta, envergonhado, triste com a situação. E aí um diácono, um liderado meu, da diaconia, eu já era líder da diaconia, presbítero nessa época, ele sentou do meu lado e ele falou assim para mim: presbítero Vitor, me perdoa, mas eu gostaria de falar uma coisa. Eu falei: pode falar, cara. Aí ele falou assim: o seu casamento está acabando, sabe por quê? Eu falei: por quê? Porque o saguão da igreja se tornou o parque de diversão das suas filhas. Aquilo doeu. Eu falei: gente, eu estou negligenciando com a minha família. Eu estou me lançando nas coisas de Deus, mas eu estou negligenciando com a minha família. Ali eu comecei a lembrar da história de Davi. Um homem vitorioso na batalha, um homem que onde colocava a mão prosperava, mas dentro da casa dele era um fracasso. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei: eu acho que eu estou errando, e talvez esse menino falou algo, um menino de Deus, falou algo, um alerta de Deus para a minha vida. Eu vou tirar a mão, eu vou tentar restaurar o meu casamento e eu vou parar com tudo. Eu vou parar um tempo, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha casa. E nisso, Deus usou um servo chamado pastor Silvio, um pastor simples, de uma igreja lá de São Roque. A Dani que está passando por todo esse processo, foi quem chamou ele para ir lá na nossa casa. A Dani está em coma há 4 anos, uma mulher de Deus. E ela que começou ali, né, a orar também, fazia parte desse grupo de diáconos, e orar pelo nosso casamento, e conversar. E aí pediu para o pastor Silvio ir lá orar por nós um dia. E aí o pastor Silvio foi orar. E Deus mostrou para ele que eu estava querendo desistir. Eu recebi essa palavra e ele falou assim para mim. Isso foi na jornada da semana. Domingo o diácono falou comigo, eu falei: eu acho que eu estou errado. Durante a semana eu estava disposto a desistir de tudo. E quando foi domingo, o pastor Silvio chegou lá em casa. E a gente, ali na oração, a gente terminou a oração, foi comer uma pizza e estava todo mundo conversando. E eu quieto, sentado, pensando na vida, com o coração na obra, desejoso de fazer a obra de Deus, mas ao mesmo tempo ali, achando que eu estava me envolvendo demais com a obra de Deus e deixando a minha casa desguarnecida, e aquilo estava me gerando ali uma interrogação muito grande dentro da minha mente. Aí o pastor Silvio colocou a mão sobre a minha mão e falou assim: meu filho, Deus manda te dizer que está só começando a sua jornada, não é para você desistir de nada, não é para você parar com nada, você não vai trancar a matrícula na faculdade, você não vai entregar o seu servir, porque é o seu servir que vai fazer da tua casa uma casa de referência. É o teu servir que vai mudar a história da tua família. E ali naquela hora, eu tomado pelo Espírito Santo, eu falei: não vou abandonar nada, não vou largar nada. E eu comecei a entender, e hoje eu consigo falar com mais propriedade, que foi o meu servir que mudou a história da minha família. Eu só consegui entender com o tempo que não era o meu servir que estava destruindo a minha casa, era a minha imaturidade, a minha ignorância, a nossa falta de entendimento. Não tinha a ver com o nosso servir. O nosso servir estava gerando semente. Só que aquelas sementes não podiam dar fruto numa casa bagunçada. Aquela semente não podia dar fruto porque a casa não estava em ordem. A semente, ela não é anulada no mundo espiritual. Ela vai ficando ali, no tempo de espera, até que a gente entenda e aprenda a colocar a casa em ordem. E ali eu fui entender que a minha casa estava em desordem. Eu estava servindo a Deus, mas a minha casa não estava lá aquelas coisas. E aí eu fui colocar a casa em ordem para que Deus pudesse então multiplicar essa semente, fazer com que o fruto dessa semente viesse à existência. Aquele pastor foi um homem, um instrumento de Deus, usado por Deus para falar: sua casa vai ser referência para muita gente. Sua casa vai ser uma casa de destino para muita gente. Eu nem tinha noção, mas foi ali naquela casa, naquela sala que nasceu a Eva. Foi naquela casa, alguns anos depois, que nasceu o maior projeto da vida do pastor Vitor e da pastora Vanessa. Aquela casa se tornou uma casa de referência para muita gente. Quanta gente chegou ali naquela casa, com um casamento ruim, com um casamento destruído, e ali naquela mesma mesa,
que o pastor Silvio colocou a mão sobre a minha mão e falou assim: essa casa vai ser uma casa de referência. Naquela mesma mesa nós dávamos conselhos, as pessoas saíam de lá melhores. Quanta gente entrou naquela casa com vários problemas, passando uma casa de referência, por lutas, e aquela mesa, aquela casa, foi uma casa de referência para restaurar casamento, para restaurar famílias. Pastor Fernando, pastor Ajô está aqui, foi um desses, né, que naquela casa, naquela mesa, teve o casamento deles restaurado. Aquela casa se tornou uma casa de referência. Aquela casa se tornou uma casa de referência. Ou seja, foi o nosso entender que servir a Deus não estava destruindo a nossa casa. O que estava destruindo a nossa casa era a nossa ignorância. O nosso servir estava gerando semente. Só que a gente muitas vezes perde essa percepção de que o nosso servir está gerando semente para que Deus venha cuidar, e que Deus venha multiplicar, e que Deus venha trazer a presença dEle. E às vezes a gente cai nessa cilada espiritual de que o nosso servir está atrapalhando a nossa casa. Para muitos vão dizer: o ministério roubou meu pai da casa. Não, o ministério não roubou Felipe, muito pelo contrário. O ministério abençoou ao ponto dele gerar frutos dentro da casa dele. O ministério não destruiu o casamento do pastor Vitor. O ministério trouxe maturidade para o pastor Vitor. E muitas vezes a gente acha que o ministério, que o se envolver com a obra de Deus, é o que está atrapalhando a nossa vida, e não é nada disso. Muito pelo contrário. Aí com o tempo a gente começa a ser um pouco mais maduro, e a gente vê que destrói a nossa casa não é o nosso servir, melhor dizendo o contrário, é a nossa imaturidade. O servir foi a semente de Deus, ou melhor dizendo, o servir foi a semente que Deus usou para restaurar a minha família. Foi o servir que restaurou a nossa casa. Nós nos unimos e continuamos servindo a Deus. Não vamos desistir, não vamos parar de servir ao Senhor, vamos continuar servindo com todas as nossas forças. Eu creio que Deus vai fazer uma obra na nossa vida. Foi assim, e nós íamos, e muitas vezes tristes um com o outro, chateados um com o outro, mas nós chegávamos para servir, e parece que tudo mudava. Porque o desejo pela obra era tão grande que tudo mudava. Mudava, tirava aquela atmosfera ruim, aquela confusão, e começava a trazer paz. Foi o servir que me ensinou o valor da presença de Deus. Foi o servir que me ensinou a ser uma pessoa constante, ou ainda mais constante. Servir constante, não desistir no meio do caminho. Às vezes acontecem aborrecimentos, às vezes você fica chateado, triste por algum motivo, né? Você está servindo aí, sei lá, dá um problema com o outro irmão, e dá, gente, isso acontece, nós somos seres humanos. Às vezes você não concorda com uma coisa, aí a pessoa também não, e aí você já fica chateado, também não vou mais. O servir me ensinou a ser constante. A constância me trouxe aonde eu estou hoje. O servir me ensinou o valor do meu propósito. O valor do meu propósito. Aí hoje, quando eu olho para a minha casa, eu vejo o resultado desse servir. A minha casa hoje é o resultado do meu servir a Deus. A minha família hoje é o resultado do meu servir a Deus. Poder ver a minha filha ministrando, e preocupada ali, porque antes de ministrar ela me ligou: pai, ora por mim, pai. Aí eu falei: eu vou lá assistir. Ela: não, pai, você não está convidado. Falei: deixa ela lá então, deixa ela. Botar pressão não, né? Deixa a irmã aí devagar. E ali a gente olha, e aí eu olho para a casa de Felipe, as filhas profetisas, mulheres de Deus, mulheres puras, mulheres que entenderam o reino de Deus. Aí eu olho para a minha casa e eu vejo duas moças com desejo pelo reino, com desejo pelo ministério, com vontade de servir a Deus, servas do Senhor, que se envolvem no projeto. É tão gostoso isso. Esse é o maior prêmio. Esse é o ápice do sucesso da vida de um homem de Deus. Ter a sua família, os seus filhos envolvidos na obra de Deus. Ter a sua família e o seu filho pagando preço para viver o destino deles. A Giovana queria ser médica, a Maria Clara queria ser veterinária. Era o desejo delas. E quando crianças, meninas, elas ficavam brincando de médica e veterinária. A Maria Clara, ela tem um dom espiritual para bicho, que é um negócio. Uma vez a gente estava no Beto Carreiro, e gente, aconteceu um negócio que eu falei: gente, isso só pode ser o dom dessa menina. É um dom, é um negócio, é coifa. A gente entrou, tem uma parte lá que tem um aras, então tinha uns cavalos. Como é que é? É coifa, como é que é a casa do cavalo, o nome lá? Como? Cocheira. E tinha um monte de cavalo.
E os cavalos estavam virados para lá e para cá. A Maria Clara passou, os cavalos tudo. Foi olhar para ela, eu falei, gente, peraí. Todos. Tinha uns 10 cavalos, o cavalo tudo virou para a menina. Eu falei assim, gente do céu. Ela foi lá, botou a mão num cavalo, o cavalo deu aquele espirro dele lá. E eu falei, Jesus, você viu que eu vi, Vanessa? Aí a Vanessa falou assim, eu vi. Então, era algo que elas carregavam, ela tinha no coração dela o desejo, né, de ser veterinária. A Giovana, as bonequinhas, era tudo que ela queria, que ela pedia de boneca, era com coisa de médico. Aí, quando ela estava para se formar, ela sentou comigo e falou, pai, já está na época de escolher o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, filha, e aí, o que você quer? Ela falou, eu quero seguir o nosso destino. Eu vou abrir mão do meu sonho terreno para viver o que Deus sonhou para a nossa família. Recentemente, a Maria Clara, está chegando a vez dela também. A Giovana já está no 2º ano de teologia. Está acabando agora o colégio da Maria, ela vai ingressar em teologia. A mesma coisa. É claro que por ser jovem, às vezes bate aquela coisa, mas pai, eu quero seguir aquilo que Deus sonhou para a gente. Aquilo que Deus sonhou para a nossa família. Isso foi gerado no servir. Isso não foi gerado na inteligência, na sabedoria. Essa casa, ela foi gerada no servir. Essa casa de referência para muita gente foi gerada servindo a Deus, cuidando das coisas do Senhor, abrindo e fechando porta, organizando as cadeiras da igreja, servindo ao Senhor. Foi assim. O ministério do pastor Vitor foi gerado no servir. O pastor Vitor não apareceu assim do nada. Foi servindo muito, se dedicando muito, se entregando muito ao reino de Deus, e o ministério aconteceu. Aí, essa semana foi interessante que tem um rapaz lá do condomínio. Na verdade, quando a gente começa a se tornar referência, a gente não precisa abrir a boca para falar. A referência, você não precisa abrir a boca. Lá no nosso condomínio, a Vanessa uma vez falou assim, eu vou fazer um culto de mulheres aqui, porque eu não estou aguentando, tá tendo um negócio aí no grupo que as mulheres se reúnem para tomar umas e não sei o que, é o grupo das patroas. Aí ela, não, vou colocar o grupo das irmãs da igreja. Aí eu falei, mexe com isso não, deixa isso quieto, não mexe com isso não. Aí eu falei, por que não, vou chamar essas mulheres. Eu falei, não faz isso não. Posso falar uma coisa? A referência é como um imã, ela vai atrair as pessoas certas. E aí começou um movimento de gente do condomínio vir na igreja, de gente chegar, treinar no meu horário. Ô pastor, não sei o que, fala comigo, ora por mim, me dá uma instrução disso, e aquela coisa toda e tal, e não sei o que. Então a coisa começa a fluir naturalmente. Aí tem um moço lá do condomínio que está vindo na igreja com a família dele. Aí esses dias ele foi lá só para me fazer chorar. Terminou o culto, domingo, segunda, ele está treinando fora, e eu estava saindo, ele falou aqui, pastor, eu só vim te dar um abraço e falar que você é a minha referência de homem, que a sua esposa é uma referência para a minha esposa, e que as suas filhas são referência para os meus filhos. Aí isso aumenta o nível da nossa responsabilidade, como uma família. Ser referência não é brincadeira, não é fácil, mas nós entendemos que nós carregamos uma responsabilidade no Senhor e que nós vamos honrar o nosso propósito todos os dias das nossas vidas. Fala assim para o crente do seu lado, serve com amor, serve com alegria, porque o serviço vai transformar a sua casa num lar de referência para muita gente, em nome de Jesus. Você vai ser referência pelo seu serviço que você tem entregado ao Senhor. Entenda bem, ser referência não é ser famoso. Ser referência não é ser famoso. Ser referência tem a ver com ser constante. A referência é sinônimo de constância. Ser referência não é ser perfeito. Ser referência é ser exemplo. Quem disse que o pastor Vitor é perfeito? Quem disse que Felipe era perfeito? Quem disse que Paulo era perfeito? Mas eram exemplos de homens de Deus. Ser referência é ser alguém que serve com o coração mesmo quando ninguém está vendo. A referência não fica esperando por validação de ninguém. O pastor precisa me validar, Deus precisa falar comigo que o meu serviço está agradando o coração dele. Serve. Você não precisa de validação. Seja referência quando ninguém está vendo. Seja referência
para a vida de outras pessoas quando ninguém está olhando para você. Porque ser referência quando o foco está em você é fácil. Ser referência na igreja, bem bonitinho, bem arrumadinho, é fácil. Agora, ser referência quando ninguém está olhando para você, é aí que a coisa começa a ficar séria. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Seja referência quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. Seja referência quando o foco não está em você. Eu creio que Deus está levantando hoje uma geração de referências, de homens, de mulheres, de pessoas que vão se tornar referência, de gente que entendeu o que é servir, de gente que entendeu. Servir não é sobre reconhecimento, entenda bem, não tem a ver com eu vou ser reconhecido. Servir é um legado que você está plantando na sua família. Servir é um legado que você está plantando hoje na tua casa, e que isso vai alcançar gerações, gerações em gerações. A sua vida vai ficar marcado como referência, e essa referência nasceu do seu Senhor vir, é o seu servir ao Senhor, é a sua dedicação, o teu zelo pela obra do Senhor, que vai gerar legado. Deixar legado significa, quando você não estiver mais aqui, a tua memória ainda vai estar falando, os seus feitos ainda vai estar colhendo frutos, os seus filhos estarão nos caminhos do Senhor, os seus netos, os seus bisnetos. Alguém vai olhar para trás e vai dizer assim: ah, o meu bisavô, a minha bisavó serviu ao Senhor, e hoje eu estou aqui honrando o Senhor também no altar. Fala para o crente do seu lado: tudo começa no seu servir. Está entendendo isso, crente? Agora atenção. O inimigo, ele sempre vai tentar destruir aquilo que Deus levanta para ser modelo. O inimigo sempre vai tentar destruir aquilo que é referência. Sabe por quê? Porque é vitória para o inferno derrubar uma família modelo. É vitória para o inferno derrubar um homem e uma mulher de Deus, que é referência para muita gente. Para quê? Para que aquela pessoa não exerça mais a sua referência na vida de outras pessoas. Então, é o papel do diabo derrubar uma família referência. É o papel do diabo lançar pratos, sujeira, situações para destruir um homem de Deus, uma mulher de Deus, destruir uma casa que serve ao Senhor. Esse é o papel de Satanás, destruir aquilo que Deus levanta para ser modelo. Referência significa modelo para alguém, modelo para os outros. Uma casa modelo, uma família modelo. E o diabo, ele quer fazer o quê? Destruir essa família, destruir essa casa. Ele sabe que uma família ajustada e uma família firmada em Deus é ter seu testemunho do reino de Deus na terra. E a única coisa que o inimigo não pode roubar de você é o seu testemunho. Entenda bem em nome de Jesus. Se você já gerou a semente, essa semente deu fruto, gerou o testemunho, o inimigo não pode, não, isso não existiu, é testemunho. A Bíblia diz que a árvore é reconhecida pelos seus frutos, pelos seus resultados. E quando você dá resultado, ninguém pode tirar isso de você. Pode falar o que for, mas os seus frutos falam mais do que qualquer coisa. Os seus frutos, eles dão credibilidade a quem você é. Um homem e uma mulher modelo, referência de reino de Deus. A gente precisa gerar referência nessa geração, gente. Quem é referência dos nossos jovens? É funkeiro, é jogador de futebol, é gente que não quer nada com Deus. É gente aí, enfim, não vou ficar falando muito disso não. Para não falar nome também, senão eu vou me... Quem é referência para essa geração, gente? Quem é referência para essa geração? Me alegra o coração quando os jovens me mandam mensagem e falam assim: Pastor Vitor, você é minha referência, eu quero ser igual ao Senhor. E eu recebo isso de bastante jovens, jovenzinhos de 13, 14, 15 anos. Já recebi um: pastor, me dá umas dicas aí, 15 anos, me dá umas dicas de Bíblia, pastor, eu preciso estudar a Bíblia porque eu quero ser igual a você quando eu crescer. Isso aí, referência. Referência. Por que a gente vem para a igreja todo domingo? Por que a gente vem para a igreja quarta-feira aprender? Para ser referência. Você está aqui para ser uma referência em nome de Jesus. Você está aqui para se tornar uma referência na tua casa, você está aqui para se tornar uma referência na tua família, você está aqui para se tornar uma referência no teu bairro, no teu condomínio, no teu trabalho, na tua faculdade. Você tem que ser referência, não referência ruim, porque está cheio de crente referência ruim. Mudei, não é mais nem queimar filme, agora é crente referência ruim. Está cheio desse, sim ou não? Cheio de crente que dá péssimo testemunho, que por onde passa mais envergonha o reino e o evangelho de Deus, do que dignifica os feitos de Jesus.
Está cheio de crente assim, referência ruim. Queima filme de Jesus, envergonhando o evangelho. Se diz crente, se diz cristão, mas vive uma vida totalmente diferente do que é ser um cristão. Não dá um bom testemunho, não é uma referência. E a gente precisa mudar isso em nome de Jesus, amém ou não? Então declare assim: eu vou ser uma referência de homem de Deus e mulher de Deus da minha geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o inimigo vai tentar, de todas as maneiras, destruir antes de você se tornar uma referência. Foi assim na minha vida. Enquanto eu servi, o inimigo tentou mexer, para que eu não viesse a me tornar uma referência. Mas graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, eu entendi que o meu propósito estava no servir. O diabo, ele nunca teme uma pessoa que fala de fé, não é isso. Ele teme uma pessoa que vive a fé. O diabo não teme uma pessoa que sai falando, não. Ele teme uma pessoa que testemunha a fé, que vive a fé no dia a dia. Ele sabe que uma família saudável vai pregar muito mais do que 1000 sermões. Uma família referência não precisa ficar falando que é referência. As pessoas veem que referência é modelo. Porque o testemunho de um lar equilibrado tem muito mais poder do que qualquer discurso que a gente ande por aí falando. E é por isso que o maior projeto do inferno é destruir a tua família antes dela se tornar uma referência para o reino de Deus. O maior projeto de Satanás é destruir a tua casa antes da tua casa se tornar uma referência. Destruir a tua vida antes de você se tornar uma referência. Mas é com conhecimento, é com a verdade, é com a palavra que a gente quebra esse laço de Satanás. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inimigo, ele vai tentar mexer no seu servir, para que você não se torne uma referência. É o papel dele tentar colocar divisão para não ter comunhão. É o papel dele tentar esfriar o amor, corromper os bons costumes, tirar uma pessoa dos princípios da palavra, banalizar o casamento, confundir os filhos, inverter os papéis, os valores. Esse é o papel de Satanás. Mexer na sua vida antes de você se tornar uma referência para o reino de Deus. Tudo isso com o objetivo de impedir o propósito de Deus, para que o propósito de Deus não venha se manifestar na sua vida. Esse é o objetivo dele. Agora, o que sustenta a família diante desses ataques é os mesmos princípios que sustentou Filipe: serviço e temor. Diga, serviço e temor. É isso que sustenta a sua família diante dos ataques do inimigo: serviço e temor. Uma família que serve e que teme ao Senhor. O inimigo, ele vai lançar ataque, ele vai tentar lançar resistência, ele vai tentar fazer parar, mas a arma que você vai usar chama-se serviço e temor. Diga mais uma vez: servir e temer. Agora diga assim: eu vou continuar servindo a Deus com toda a minha força, porque o meu servir vai gerar um ambiente profético na minha casa, na minha família. O meu servir vai tornar a minha família uma referência nessa geração. Você não está acreditando nisso não, né? Você está olhando com uma cara de incrédulo para mim? Em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei. Mas muitas vezes a nossa realidade não deixa a gente entender a promessa. Muitas vezes a nossa realidade, ela acaba ali ofuscando a nossa fé. Eu estou dizendo que a sua casa, a sua família vai ser referência para muita gente. Recebe isso em nome de Jesus. Você vai ser referência para muita gente. Referência boa, referência de homem de Deus, referência de mulher de Deus, em nome de Jesus. Então pode acreditar. Repete de novo, que eu não gostei não. Vamos melhorar isso aqui. Diga assim, ó: eu vou continuar servindo a Deus com toda a minha força, porque o meu servir vai gerar um ambiente profético dentro da minha casa.
o meu servir vai fazer da minha família uma referência nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Melhorou, agora sim. Melhorou. Amém ou não amém? Quando eu olho para a história de Filipe, eu vejo um homem que escolheu servir, dedicou a sua vida ao servir. E foi por causa dessa escolha que esse homem se tornou uma referência. Agora tem um outro personagem bíblico também, que entendeu esse princípio e declarou algo que se tornou uma marca para todas as gerações. Josué, diga Josué. Tem um episódio na Bíblia, no final da vida de Josué, que é muito marcante, muito marcante. No final da vida dele, ele olha para tudo que Deus fez. Ele vai lembrar das dificuldades, das lutas, né, de tudo que ele enfrentou, de todos os obstáculos. E ele vai lembrar de todas as vitórias, de todas as bênçãos. E ele vai olhar para a família dele e vai dizer assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase ela vai surgir no momento em que Josué está no fim da vida, olhando para um povo que Deus tinha abençoado tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. E esse povo agora começou a titubear, começou a oscilar entre dois pensamentos. Esse povo agora abençoado por Deus, começa a se misturar com costumes e doutrinas de outros povos, de outras nações. Aí ele vai diante desse povo e vai fazer um discurso. E esse discurso, muitos acham que ele chegou assim, gente, vem cá, repete comigo, eu e minha casa serviremos a Deus. Foi isso não, gente. Ele pegou o povo e falou assim, gente, ei, estamos velhos já, né? Você não consegue enxergar o que Deus fez pela tua vida, não? Deus cuidou de você nos mínimos detalhes, nós estávamos lá em Jericó, fomos obedientes, a muralha caiu, aí depois por conta de um pecado oculto de Acã, a gente tropeçou em Ai, aí depois limpou a casa, Deus limpou a casa, aí nós vencemos batalhas invencíveis, enfrentamos exércitos muito mais poderosos do que o nosso, vencemos esses exércitos, Deus deu vitória, Deus entregou a terra, Deus nos deu posse, olha onde a gente está, gente. Saímos lá do Egito, sob a liderança do servo de Deus, lá de Moisés. Foi uma luta lá para sair de lá, foram 430 anos escravos. Ei, se o teu pai, o teu avô, morreu no meio do caminho, porque foi desobediente. Mas Deus preservou a nossa vida, estamos aqui, estruturados na terra prometida, diante de Deus, e agora vocês estão olhando para os deuses dos amorreus. Vou só falar um negócio para vocês, viu? Eu já estou velho, e eu não vou ficar perdendo tempo mais com gente cansada não. Foi assim. Eu não sei o que vocês querem da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você quiser servir junto, vem. Se não, vai lá quebrar sua cara sozinho. Pronto, foi assim o discurso de Josué. Esse foi o discurso. Foi desse jeitinho. Não foi assim, gente, vamos declarar junto. Não, falou, ei, acorda para a vida, meu filho. Ah, fala isso para o crente do seu lado, fala, o pastor Vitor mandou você acordar para a vida. Fala. Porque nessa hora você bota o pastor no meio para o irmão não ficar chateado com você. Quem você pensa que é para mandar eu acordar para a vida, né? Aí você fala, foi eu não, foi o pastor que falou. Entendeu? E aí você vem reclamar comigo e fala, foi Deus que mandou eu falar, vai brigar com Deus lá. Entendeu? Era literalmente isso. Ele disse assim, ó, se vocês quiserem se afastar de Deus, que se afastem. Se vocês quiserem seguir aí a vida de vocês, o jeito que vocês querem, que vocês vivam. Só que eu e a minha casa nós tomamos a decisão. Eu já tomei a decisão. Nós vamos servir ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Sabe o que Josué estava dizendo aqui? Na minha casa, o mundo não dita os valores. Na minha casa, quem dita os valores é a palavra de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Você está deixando o diabo ditar a regra da tua casa. Na minha casa, não. Esse foi o discurso de Josué. Na minha casa, quem dá direção não é a cultura, quem dá direção é o Espírito Santo. Não é a cultura que vai predominar lá em casa. Eu canso de falar, gente. Tem muito pai bananão, umas mães também difíceis, que só o sangue do cordeiro, que o filho manda e desmanda na casa. Educa, gera filhos de Deus, mas bota também no lugar deles. Tem uns filhos muito folgados. Falei, pronto.
Eu vou fazer. Vai fazer o quê? Eu tomei uma decisão. Eu e minha casa serviremos a Deus. Você vai servir também, feliz. Vai servir. Pega pela orelha. Não, Pai, Jesus, isso não pode falar. Vamos falar, o pastor anda espancando as filhas e tal, não sei o quê. Nunca tomaram um tapa, gente. Nunca precisou, graças a Deus. A cultura não pode ditar as regras da tua casa, não. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Fala para o crente do lado, bota ordem na tua casa, crente. Isso, bota ordem na tua casa, em nome de Jesus. Ai, eu estou crescendo, não posso ir nem numa festinha. Não, você é diferente. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, minha filha. Eu estou gerando profeta, não estou gerando baladeira aqui não. Pronto, falei. Entendeu? Estou gerando profeta, minha filha. Você não tem noção. Deixa chorar. Chora uma noite, passa. E depois vai te agradecer. Quando tiver mais velho, vai te agradecer. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe só quer preservar, cuidar. Às vezes parece, pô, meu pai é chatão, não deixa eu fazer nada. Deixa, tá tudo bem. Deixa eu te chamar de chato hoje, amanhã vai te agradecer. A mãe vai falar assim, obrigado, pai. É melhor uma noite triste do que a vida inteira triste. Tá profeta, hein, Marcelo? Ó. Eita glória. Ó, amanhã, cadê minha equipe de mídia? Põe minha foto lá, é melhor uma noite triste do que a vida inteira, by Marcelo, Marcelo Pasquale, que a frase foi dele, tá vendo? Aí, ó, tá no ambiente profético, tá vendo como é que é o negócio? É assim, vai pegando, tá pregando já, hein, Vaso, vem aqui. Gostei, tô gostando de ver, tô querendo me aposentar daqui uns 2 anos, então vou gerar uma meia dúzia de pregador, ficar sentado, prega aí, vou ficar só olhando para você daqui. Amém ou não? Ô, gente, não, Zezão? Sim. Ô, nada, gente, vamos com tudo. Parar nada, é unção. A gente tem que ter o desejo pelo reino, e é o que eu falo, eu vou servir a Deus até o último dia da minha vida, pode estar velho, lá, vou estar servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Parar não, gente. Colocou a mão no arado, vai até o fim, até Jesus voltar, ou até Ele chamar a gente. Amém ou não? Amém. Vamos firme em nome de Jesus, amém ou não amém? Amém. E é isso, gente, tem hora que tem que bater firme. Não pode deixar a cultura entrar na tua casa e dar direção. Quem dá direção lá dentro é o Espírito Santo. Não, isso aqui desagrada o Espírito Santo, vamos fazer não, gente. Não vamos fazer não, é assim, é simples assim. Na minha casa a maior prioridade é o Senhor. Declara isso em nome de Jesus, na minha casa a maior prioridade é o Senhor. É assim que tem que ser. Na minha casa a maior prioridade. Eu decidi que a minha maior prioridade seria Deus. E não tem esse negócio, festa, não sei o que, passeio. Não. Minha prioridade, priorize, pois, em primeiro lugar, o reino. Prioriza aquilo que é importante. O que é mais importante é as coisas de Deus. Então tem crente que prioriza tudo e vai deixando as coisas de Deus, segundo, terceiro, quarto, e quer ter uma vida abundante, de sucesso, de paz e prosperidade. A fala foi mais ou menos assim. Você pode escolher o que vocês quiserem. A minha decisão já está tomada. Mesmo que todo mundo escolha outro caminho, a minha casa não vai se desviar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão já está tomada. Diga assim, diabo, entenda uma coisa. A minha decisão já está tomada. E em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não vai tocar na promessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. É isso aí. A decisão já está tomada. Nada vai te parar não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já tomei essa decisão, minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa e a minha família extensiva, se assim vocês quiserem. Porque a minha responsabilidade como pastor, ela vai até aí. Eu tomei uma decisão de ser um homem de Deus, reto, íntegro e temente a Deus. Eu e minha casa tomamos a decisão de servir ao Senhor. Se você e a sua casa entender
e caminharem no mesmo propósito, vamos juntos. Se não, Deus te abençoe e faz o que você quiser da tua vida. Eu não posso querer convencer o mundo. Eu tomei a minha decisão. A minha casa se tornou referência. O que eu tenho, eu estou tentando passar para você. O que eu aprendi, eu estou tentando te ensinar. Agora, cabe a você tomar a decisão de declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão é tomada e nada e nem ninguém vai nos parar em nome de Jesus. É decisão, é decisão. É o que Josué estava fazendo, eu estou decidido. Eu e a minha casa vamos servir. Se vocês não quiserem servir, aí é vocês e Deus, faz o que vocês quiserem. Minha parte eu já fiz. Ali já é a fala de um homem, né, já no final da vida, cansado, dizendo o seguinte: ó, você não quer, meu filho, vai lá. Quebra a sua cara, depois você vai ver que a melhor decisão é servir ao Senhor. Ah não, fala isso para quem do seu lado, ó. Esse ó já falou o que tinha que falar, você já entendeu. Esse ó aí já entendeu, você já entendeu. Entendeu? Precisa nem falar mais, né? Aí você vai quebrar a cara e depois você vai perceber que a melhor decisão era servir ao Senhor. Entendeu? Vai ficar com seus frufruzinhos, suas coisinhas chatas. Aí vai parar e não sei o que, e vai desanimar. Depois você vai perceber que a melhor decisão era uma só: ter permanecido firme servindo ao Senhor. Essa é a melhor decisão. Essa é a melhor escolha que você pode fazer, a melhor decisão da sua vida. Porque servir a Deus é uma decisão, e essa decisão pode mudar completamente o rumo da tua vida. Quando você decide servir a Deus, isso pode mudar. Isso pode mudar o rumo da tua vida. Foi com a mentalidade de servir que o Josué obteve sucesso na sua jornada. Um homem de muito sucesso na Bíblia. Foi com a mentalidade de servir que Filipe se tornou a casa de referência. A casa dele era uma referência. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu já declaro que você e a sua casa também vão servir a Deus. Amém ou não amém? Amém, é isso aí. E se for sua esposa, você fala: você entendeu? Eu já tomei a decisão, hein? E eu e a minha casa, eu e você, e a nossa família, vamos servir ao Senhor. Pronto, decisão tomada, irrevogável, irretratável diante de Deus. Tomei essa decisão e nada vai mudar. Bate o pé e fala: nada vai mudar. Vamos servir a Deus até o último dia da nossa vida. E vamos deixar esmorecer, enfraquecer. E não, vamos servir a Deus. A hora que acordar com preguicinha, porque tem uns crentes. Domingo passado estava chovendo, né? Ou foi domingo retrasado? A quarta, obrigado, Michel. Quarta-feira estava chovendo, cadê os crentes na igreja? Ah, tinha 4 na igreja. Na live, né? Deixa Jesus voltar. Você vai ficar... Não posso falar isso também. Estou brincando, gente, da live. Fica na live, gente. Fica na live você que é de longe. Você que tem algum problema físico, você que não. Igreja, viu? Vem para a igreja. Que os crentes é assim hoje em dia. Choveu um pouquinho, o cobertor quentinho. Olha para o teu cobertor e fala assim: cobertor, eu e minha casa. Ai, gente. Vai. O pastor Severo disse que um irmão aqui da frente, passou, né? Aí falou assim: esse culto aí, é quanto tempo de culto? Aí o voluntário falou 2 horas. Ele: nossa, 2 horas? Aí, caramba, 2 horas. Aí o pastor Severo falou assim: irmão, pode falar uma coisa? Você frequenta balada, alguma coisa? Frequento. Quando você vai na balada, você fica quanto tempo? A noite inteira. Ah, que legal, né? Na balada a noite inteira passa num estalar de dedos, né? Mas no culto 2 horas, o mundo acaba. Gente, é assim, é uma questão de decisão. Eu decidi, não tem chuva que vai me parar, não tem frio que vai me parar. Acabou. Eu decidi servir ao Senhor e vou. E esse servir ao Senhor tem tornado a cada dia mais a minha casa uma casa modelo, uma casa referência, uma casa firmada na rocha. Não concordo, tá tudo bem também, segue a sua vida do jeito que você acha que tem que fazer. O meu papel aqui é ensinar a palavra de Deus para você. Legal, pastor, o que o senhor está falando aí faz muito sentido, é assim que eu vou dedicar e viver a minha vida. Eu decidi viver a minha vida assim.
Vou deixar nada me parar. Não é chuva que vai me parar, não é trânsito que vai me parar, não é... a única coisa que me parou em 6 anos aqui na igreja um dia foi uma cólica renal. Aí também eu não tinha como, porque ela veio para arrebentar e eu fui para o hospital. Foi questão de saúde. Nada mais, nada mais. Aí não tinha o que fazer, né? A saúde debilitada, não tinha como pregar com cólica renal atacada. Mas é uma decisão. Eu decidi servir ao Senhor todos os dias. Eu decidi servir ao Senhor na alegria. Eu decidi servir ao Senhor na tristeza. Eu decidi servir ao Senhor tendo muito ou tendo pouco. Eu decidi servir ao Senhor com um coração grato por tudo que Ele fez e faz pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela nossa igreja. Eu decidi servir e vou continuar assim. E quero até te encorajar. Às vezes o fardo é pesado, às vezes é luta, às vezes é dificuldade, às vezes parece que o seu servir, né, não está mudando nada a tua casa. Às vezes você chega em casa depois do culto, discute com a esposa, discute, aí o filho que não quer nada com Deus, e a casa está bagunçada. Mas se eu puder te dar um conselho de sabedoria, Salomão ele dizia o seguinte: na multidão de conselhos há sabedoria. Salomão ele vai revelar o segredo da sabedoria dele. Aonde está? Nos conselhos. Conselhos de gente que produz, não de gente que fala por falar. De gente que produz resultado. Quer saber se o que a pessoa fala é bom, é de Deus? Veja se aquela pessoa dá resultado, se ela tem fruto. Porque se alguém que fala por falar, mas não tem fruto nenhum, não faz sentido nenhum. Tem muita gente falando. Na era da internet aí, da rede social, é um tal de fala-fala. Tudo é guiando gente, é falando, Cadê os frutos? Olha para os frutos. Quer conhecer uma árvore? Fruto. Árvore que não dá fruto. Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não tinha fruto. Olha para o fruto dessa árvore. Olha para o fruto. Decida viver uma vida servindo ao Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, gente. Quantas vezes eu também já tentei desanimar, parar, desistir, mas me mantive constante no servir e Deus tornou minha casa uma casa de referência. Segue firme no seu propósito em nome de Jesus, segue firme no seu chamado em nome de Jesus. Não deixa nada te chatear, nada te parar não, porque essa é a estratégia do inimigo, parar, antes que você se torne uma casa de referência. Pastor, minha casa não tem problema. Não é, nenhuma casa nasceu referência. A sua casa vai se tornar referência pela sua dedicação e zelo à obra de Deus em nome de Jesus. E sabe qual é o resultado do servir? O resultado do servir, o fruto, é o que declara em Salmo 128. O texto diz assim, bem-aventurado a família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem. Sabe o que esse texto está dizendo em outras palavras? Quem serve prospera, quem teme permanece, e quem permanece vê a casa frutificar. Eu vou repetir. Quem serve prospera. Quem teme ao Senhor permanece firme, independente de dificuldade, luta ou situações. E quem permanece vê a casa se tornar uma referência, vê a casa se tornar um lar abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Finaliza dizendo para a pessoa que está do seu lado: a sua família vai ser como a família de Felipe, cheia da presença de Deus, cheia de profeta, cheia de propósito. A sua casa vai ser casa de Josué, firme, decidida e guiada por Deus. Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode falar para o crente que está do seu lado, repete comigo, fala. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso aí, em nome de Jesus. Vai servir ao Senhor em nome de Jesus. A sua casa vai ser referência nessa geração em nome de Jesus. A sua família vai ser uma família modelo e referência, família de reino em nome de Jesus.
Essa casa bagunçada, desorientada, desorganizada, cai por terra agora em nome de Jesus. Hoje começa a nascer uma casa de referência em nome de Jesus. Você e sua família vão servir a Deus em nome de Jesus. Pode incluir os teus. Ah, pastor, o meu filho. Ei, a promessa é: você e a sua casa vão servir ao Senhor. Se você crê nisso, se coloca de pé, dando um glória a Deus, em nome de Jesus.